Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Lídice da Mata e o nosso tema é a discussão, a reflexão para uma saída da crise econômica que vivemos. O plenário do Senado Federal discute, numa sessão especial, as questões ligadas à proposta de emenda à Constituição que limita gastos da União. E isso traz perspectivas muito diferentes para essa discussão, né, senadora? Sem dúvida nenhuma. Aqui nós temos em debate, e esse aqui devia ser o debate central, era que caminhos nós podemos ter para dar ao povo brasileiro a possibilidade de uma saída da crise com crescimento, com retorno do desenvolvimento e do crescimento no Brasil. Isso significa com menor número de desempregados, com crescimento de emprego e crescimento de renda. Essa questão central está sendo pouco debatida. Está se debatendo muito aqui com o ambiente da paixão, ainda dos resquícios do processo do impeachment no parlamento. O que mais se discute aqui é se o governo passado gastou, se o governo passado cortou. As críticas até não chegam a uma conclusão muito clara. E pouco se discutindo quais são os caminhos, de que forma nós podemos atenuar aquilo que todos acham que é um remédio amargo, que a população vai ter que passar nesse momento para sair da crise que nós estamos. Então, se busca um remédio amargo demais para a abordagem de uma crise econômica, apontando para uma mudança na Constituição e um congelamento dos gastos apenas com a correção da inflação durante os próximos 20 anos. Isso não seria uma tentativa de mudar paradigmas de administração? Não seria um esforço em melhorar a gestão do país? Olha, esforço de melhorar a gestão, eu quero aplaudir todos. Só que este movimento, ele não tem apenas como consequência isto. E eu era criança, e já não sou tão criança, quando se falava que era necessário melhorar a gestão da Previdência. Nós já fizemos 3 reformas da Previdência de lá para cá. Né? Estamos a caminho da quarta, né? E está se falando no caminho da quarta. Então, os processos de reajustes na Previdência ou de eficiência maior são obrigatórios. Agora, a questão não é esta. O que nesse momento está discutindo não é tornar mais eficiente o gasto público. O que está se discutindo nesse momento é apresentar uma saída para a crise econômica que o Brasil vive, uma crise de empregos, uma crise de investimento, buscando conter totalmente o gasto público, congelar o gasto público com correção só no limite da inflação. Então, você veja, o salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo está claro que se estourar o teto de gastos, nós não vamos ter aumento do salário mínimo real. Aumento real do salário mínimo, melhor dizendo. Ora, isso tem um impacto gigantesco sobre a economia do país. Isso coloca todo o peso da crise, se nós não alcançarmos essa meta, todo o peso da crise nas costas daquele que é o trabalhador brasileiro e que tem o seu salário, a sua receita, a sua capacidade de renda menor e, portanto, a capacidade de consumo também pequena. 1%. O nosso país é extremamente desigual. 1% dos mais ricos do Brasil, ninguém vê discutindo medidas que possam fazer com que eles participem do debate e do esforço nacional para retomar o crescimento e o desenvolvimento. Há alguns, como eu, que desejam discutir isso. O nosso país é profundamente desigual. A renda, ou melhor, a riqueza do país está na mão de poucos. Muitos produzem e poucos se beneficiam dela. Pois então vamos discutir como estes poucos podem dar a sua contribuição, além dos muitos que já dão permanentemente. Agora, pelo que eu vi no pronunciamento da senhora, não é um ambiente muito favorável a esse tipo de discussão, né? Porque nessa sessão especial, na sua fala, foi uma ponderação justamente sobre isso, que o que se apresentou como possibilidade de solução para uma retomada de crescimento, ela não contempla quem tem mais fôlego no momento desse. Até porque você falar em retomada de consumo com congelamento
de salários, de renda no Brasil e com desemprego, é muito difícil. As pessoas não podem comprar, as famílias já estão endividadas num nível possível, no período em que existia crédito. Agora você restringe o crédito, você restringe salários, você restringe salário. O servidor público está sendo escolhido como um agente da desestabilização da economia. O próprio representante do Ministério da Fazenda disse ali que ele é servidor público e ele ganha muito bem. É como se ganhassem os servidores públicos desse país igualmente, né? Eu acho que uma medida correta fez o presidente da Casa, quando está discutindo, por exemplo, a penalização daqueles que ganham acima do teto. Mas isso ainda é pouco. É preciso fazer muito mais. É preciso ir nas grandes fortunas, é preciso ir nas grandes heranças, é preciso ir na tributação sobre tributando os dividendos e lucros, dos grandes lucros desse país. Não se discute nada disso. Discute-se, no entanto, uma ação extremamente recessiva no investimento público, que é, por exemplo, na área de infraestrutura, importante para fazer reaquecer a economia e fazer mais desenvolvimento. Na área de educação, na área de saúde, se você corrige os valores atuais dos gastos de saúde e educação apenas pela inflação, é claro que eles daqui a 5 anos já estarão abaixo, daqui a 10 anos já estarão abaixo dos valores que tem hoje. Quando chegarmos em 20, nós não teremos mais uma aplicação de 15% da receita corrente líquida na saúde, teremos abaixo do valor, do valor absoluto do que nós temos hoje. Então, é preciso compreender essa PEC na sua extensão total. Dizer que o Brasil precisa de um choque, que o Brasil precisa de freios nos gastos, eu até concordo. Mas é preciso também discutir quais são os gastos necessários, indispensáveis, para poder fazermos isto. É certo que o que se discute aqui agora e o que está em apreciação é o limite de gastos para a União. Mas a gente está terminando esse processo da votação da PEC, da tramitação da PEC no Congresso, justamente no momento em que 2 estados já anunciaram e assumiram um estado de calamidade financeira. Até que ponto uma situação como essa interfere na discussão de uma PEC como a 55? Olha, eu acho que interfere muito, porque esses 2 estados estão sendo usados como, digamos assim, como exemplos de que isso pode acontecer com o Brasil. E são exemplos que não podem ser comparados. O estado do Rio de Janeiro é um estado que tinha uma dependência muito direta do petróleo. Com a queda do preço do petróleo, ele cai em muito as suas receitas. Se juntar a isso o desregramento no gasto e outras cositas mais, né? Nós vamos ter um quadro que não se compara com outros estados. Aliás, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul são 2 estados historicamente endividados. Tem uma dívida histórica. Isso não tem nenhuma referência, por exemplo, com os estados do Nordeste brasileiro, que, embora sejam pobres, gastam poucos e são pouco endividados. Então, é uma situação atípica, mas porque a gente tem ouvido ao longo do debate que o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro pode acontecer como um efeito cascata. Claro, o que está se tentando passar é uma ideia de amedrontar a população, de amedrontar as pessoas para convencer que esta é a única medida a ser tomada. Primeira questão. Eu não estou dizendo que não existe crise, que a crise e a crise econômica ela impacta na receita dos estados e do governo federal. Portanto, quando ela impacta na receita de um estado como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que são 2 estados já bastante endividados, ele, portanto, chega a uma situação de falência, porque você tem custos que são permanentes, como é o custo dos salários, o custo da máquina pública, etc., com a receita menor para cobrir esses custos. E ainda o pagamento de uma dívida alta.
Então, esta é uma realidade que todos os estados brasileiros sofrem hoje grande dificuldade de pagar os seus compromissos, sofrem. Por quê? Porque nós estamos num período de queda de receita e com despesas permanentes altas. Que despesas permanentes são essas? São as despesas dos serviços públicos que nós ofertamos à nossa população. Está, portanto, em discussão na sociedade brasileira. Quais são os serviços públicos essenciais que nós devemos manter? A saúde, por acaso, vai bem? Nós podemos fazer um congelamento dos investimentos na saúde com correção apenas em cima da inflação? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que essa medida impactará, inclusive, na saúde privada do Brasil, que hoje tem uma grande parte também de seu financiamento via SUS. Podemos dizer que o ensino público no Brasil tem os seus desafios resolvidos? Não é possível dizer-se isso. Não é possível dizer-se isso. Né? Então, dizer que 70% do custo da educação está com os estados e municípios é até um certo desrespeito ao esforço que fazem os estados e municípios de cumprir os desafios da educação neste país. Os municípios cumprem o desafio de alfabetizar as crianças desse país e não conseguem fazer isto bem. Então, é óbvio que o Fundeb tem que estar fora disto. Os estados são responsáveis pela educação dos jovens, dos adolescentes e jovens, do ensino médio, que é provavelmente um gargalo central da educação nesse país hoje, porque nós não conseguimos fazer com que o estudante no ensino médio permaneça na escola. Nós temos altos índices de repetência e altos índices de abandono, de evasão da escola pública. Então, o que é que o governo federal paga? Paga as universidades e paga o Fundo de Educação para os municípios e estados. Esse fundo está fora. Tá. Mas e aí a educação? A educação, as universidades, os institutos federais, digamos assim, o processo de investimento crescente na educação que o Brasil tem que fazer. Aí eles dizem, não, agora vai ser muito importante, porque agora os deputados vão ser chamados a debater no Congresso Nacional onde é que vão cortar para poder investir em saúde e em educação. Gastos mais seletivos, Gastos mais seletivos. Isso. Bom, então nós estamos considerando que a infraestrutura não é importante para o Brasil, para o desenvolvimento da economia brasileira. Aí vamos dizer, não, a infraestrutura será toda privatizada, nós vamos atrair investimentos do exterior. Mas como nós vamos atrair investimento do exterior? Quando é que o capital estrangeiro, o capital de outro país, vem para um país sem garantias de mínimo de investimento público para a infraestrutura, para que ele possa ser bem remunerado e para que ele possa ter a competitividade no mundo em geral? Então, é claro que são questões que eu não duvido da boa intenção de ninguém. Mas, como dizia o outro, de boa intenção, o inferno está cheio. É preciso separar o joio do trigo. É preciso colocar na mesa uma discussão de que forma sair da crise sem aumentar a desigualdade social e sem fazer com que os principais pagantes deste movimento contra a crise seja a maioria do povo brasileiro. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a vocês. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, lembre do endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.